Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, que nós nos encontramos aqui no programa Oração ao Pai das Misericórdias. A minha saudação a você, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, filho e filha do Pai das Misericórdias. A minha saudação também a tantos irmãos e irmãs que nos acompanham em diversos lugares, particularmente aos nossos irmãos e irmãs em Portugal. Minha saudação de paz, minha saudação de esperança e caridade a todos e a todas. Hoje é dia 23 de setembro. É um dia em que a Igreja celebra a memória de São Pio de Pietrelcina, o querido Padre Pio, tão conhecido por todos nós. O Padre Pio, ele nasceu no ano de 1887 e faleceu no ano de 1968. Um frade capuchinho que recebeu misteriosamente os estigmas da paixão de Nosso Senhor. Isso ocorreu no ano de 1918. E esses estigmas o acompanharam até o dia de sua morte. Ele foi um eminente confessor, um eminente diretor espiritual. Ele gozava de inúmeros dons e carismas extraordinários, atraindo imensa multidão de fiéis. Ele foi canonizado por São João Paulo II no ano de 2002. E eu louvo a Deus porque eu tive a graça de estar lá na Praça de São Pedro, nesta missa, quando o Papa João Paulo II canonizou o Padre Pio. Eu estava lá na Praça de São Pedro, me recordo muito bem daquela missa, inclusive porque eu ajudei na missa, praticamente a Itália toda estava ali na Praça de São Pedro, então a praça lotada, com as ruas ali no entorno da Praça de São Pedro lotadas, e eu, portanto, estava ali também para ajudar a distribuir a comunhão na hora, da missa. Eu fui ajudar. Então eu agradeço a Deus pela oportunidade que tive e também a oportunidade que tive de ir a San Giovanni Rotondo. A ir a San Giovanni Rotondo, onde nós encontramos o corpo de Padre Pio. A graça que tive de celebrar a Santa Missa lá e de levar tantos irmãos e irmãs no meu coração, pedindo a Deus, pela intercessão de Padre Pio, a graça de realizar a vocação à santidade. Irmãos e irmãs, eu penso que celebrar hoje a memória de Padre Pio deve ser para todos nós uma oportunidade para a renovação do nosso sim ao chamado que Deus nos faz à santidade. A santidade é a vocação de Deus para todos. Só Deus é santo, 3 vezes santo. Mas na medida em que, pela graça de Deus, nós participamos da vida de Deus, nós podemos realizar a vocação à santidade. Desde quando nós fomos batizados, desde quando nossos pais e padrinhos nos levaram à pia batismal na igreja, nós começamos a realizar a vocação à santidade. E ser santo é, antes de tudo, viver o testemunho da fé pela prática do mandamento do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo. É dessa forma que nós realizamos a vocação à santidade, independentemente do estado de vida, sendo solteiro, sendo solteira, sendo viúvo, sendo viúva, sendo pessoa casada, trabalhador, trabalhadora, sendo papa, bispo, sacerdote, religioso, religiosa, não importa. Independentemente do estado de vida,
realizar a vocação à santidade. Cada um tem o seu chamado. Cada um tem um caminho próprio, específico para realizar esta vocação à santidade. E que, portanto, São Pio de Pietrelcina interceda por nós. Nós estamos no mês de setembro, mês da Bíblia aqui no Brasil, e por isso vamos meditar um trecho da Palavra de Deus, do Salmo 119, e hoje eu tomo do versículo 37 ao versículo 40, Salmo 119, de 37 a 40. Senhor, desvia meus olhos para que não vejam a vaidade. Faze-me viver no teu caminho. Cumpre para com o teu servo a tua promessa, que é para os que a temem, para os que temem a ti. Afasta de mim o opróbrio que eu receio, pois os teus julgamentos são bons. Desejo teus preceitos, na tua justiça, faze-me viver. É certo que Padre Pio rezava dia após dia os salmos. Antigamente, o livro da Liturgia das Horas era conhecido como o livro do ofício divino. Padre Pio rezava o ofício divino. Padre Pio, ele também se santificou pela oração. E o livro dos Salmos, meu Deus, como nos ajuda a rezar. Quando nós podemos suplicar ao Senhor, desvia meus olhos para que não vejam a vaidade. Faze-me viver no teu caminho, Senhor. Cumpre para com o teu servo a tua promessa, que é para os que temem a ti. As promessas de Deus, elas são para aqueles que temem o Senhor, para aqueles que amam profundamente o Senhor, para aqueles que adoram o Senhor, para aqueles que proclamam Jesus como Senhor de suas vidas. Promessas, meu Deus, a Bíblia está recheada das promessas divinas, promessas que Deus as cumpre. A promessa de salvação que foi cumprida, que foi realizada em Jesus Cristo nosso Senhor. Sim, cumpre para com o teu servo a tua promessa, que é para os que temem a ti. Afasta de mim o opróbrio que eu receio, pois os teus julgamentos são bons. Desejo os teus preceitos. Desejo, Senhor, os teus mandamentos. Na tua justiça, faze-me viver. Como Padre Pio foi justo. E justo também nesse sentido, um homem que pela graça de Deus teve o seu coração ajustado à vontade do Senhor, sintonizado com o coração de Jesus. E por isso ele também foi um homem extraordinário em dons, em carismas, mas também um homem extraordinário em caridade. Nós sabemos que Padre Pio fez questão de construir um hospital para os doentes, os enfermos. Por quê? Porque era um homem extraordinário em carismas, extraordinário em dons, um homem que amava a igreja, mesmo às vezes sofrendo perseguições por homens de igreja, amava a igreja e por isso incansavelmente ministrava os sacramentos ao povo de Deus, principalmente o sacramento da Eucaristia e o sacramento da confissão. Eu dizia para vocês que eu participei daquela missa da canonização do Padre Pio, na Praça de São Pedro, missa presidida por São João Paulo II. E João Paulo II, na sua homilia, disse assim, ao destacar o fato de que Padre Pio era um confessor, ele disse assim: eu também tirei proveito deste ministério do Padre Pio. Como sacerdote, Karol Wojtyła,
São João Paulo II se confessou com o Padre Pio, mas também por causa dos mandamentos de Deus, por causa da lei do Senhor, por causa do dom da oração, Padre Pio, ele também era um homem da caridade. Rezemos, irmãos e irmãs, a oração ao Pai das Misericórdias, para que possamos realizar a nossa vocação à santidade, sendo homens e mulheres da Palavra de Deus, homens e mulheres da caridade do Senhor. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança, ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai, abençoar esses irmãos e irmãs, abençoar esses objetos de piedade e abençoar esta água que eles vos apresentam, para que seja um sacramental de graça e salvação para esses irmãos e irmãs e suas famílias. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.